Chegou a inflação. Temos o preço do combustível, dos materiais de construção, dos cereais e até da Uber a subir. Mas afinal, o que é que significa e porquê é que nos devemos preocupar com este fenómeno? Antes de começarmos, este vídeo é patrocinado pela XTB, mas mais sobre isso mais para a frente no vídeo. A inflação ocorre quando se verifica um aumento geral e sustentado dos preços dos bens e dos serviços. Por exemplo, antes enchíamos o depósito do carro com 60 euros e agora esse mesmo depósito custa-nos 80. Antigamente comprávamos 5 pães por 1 euro e agora com esse mesmo montante só conseguimos ir buscar 4. Por outras palavras, podemos também dizer que a inflação é a redução do valor da moeda. Segundo o INE, em março a inflação acelerou para os 5,3%, acima dos 4,2% registados em fevereiro, que, por sinal, é o valor mais elevado desde junho de 1994. Ainda assim, Portugal não é dos países que mais tem sofrido com este fenómeno global. Em Espanha, a taxa de inflação no mês passado ficou perto dos 10%, e na Alemanha chegou aos 7,6%. Dependendo da magnitude do aumento dos preços, podemos classificar a inflação como deslizante ou moderada, quando anda na ordem dos 3%, trotante, quando os preços sofrem um agravamento superior a 3%, galopante, quando a taxa ultrapassa os 10%, e hiperinflação, quando o aumento anual dos preços é superior a 50%. De acordo com esta definição, estamos então perante uma inflação trotante e ainda muito longe do fenómeno da hiperinflação. Isto é pouco comum em economias desenvolvidas, mas não é de todo impossível. Antes de Hitler subir ao poder na Alemanha, um pão aumentou de 250 marcos em janeiro de 1923 para 200 mil milhões de marcos em novembro de 1923. Mais recentemente, em novembro de 2008, no Zimbábue, foi registado o segundo maior caso de hiperinflação de sempre, uma taxa de inflação anual estimada em 79 milhões e 600 mil %. Isto foi causado por um governo que decidiu imprimir dinheiro para pagar as próprias dívidas e dar resposta a uma já presente desaceleração económica. Resultado: pessoas com carrinhos de mão cheios de dinheiro para fazerem as suas compras do dia-a-dia. Por outro lado, quando os preços de uma forma generalizada descem ou a taxa de inflação é negativa, falamos então no fenómeno da deflação. É algo igualmente preocupante que pode originar um abrandamento do crescimento económico e, consequentemente, um aumento do desemprego. A inflação pode surgir por 3 motivos. Em primeiro lugar, o aumento dos custos de produção que são depois passados para o consumidor. Podem existir várias razões para estes aumentos. Matérias-primas como o petróleo ficarem mais caras, os trabalhadores de um modo geral reivindicarem salários mais elevados, as rendas subirem por falta de novas licenças de construção para fábricas e escritórios. O que acontece depois é que as empresas se veem obrigadas a imputar estes custos aos consumidores, caso contrário iriam à falência. Em segundo lugar, o aumento da procura de um bem no mercado e a pouca oferta existente do mesmo. A principal razão para isto acontecer até é algo positivo. As famílias estão a enriquecer e, portanto, têm mais dinheiro para gastar. Não tendo as empresas capacidade para aumentar a produção ao mesmo ritmo desta subida, os preços acabam por subir. É a lei da oferta e da procura a funcionar. Em terceiro lugar, o aumento da quantidade de dinheiro a circular, que acontece quando os governos ou os bancos centrais decidem estimular a economia por forma a fomentar o emprego. Para isso, relaxam as regras de concessão de crédito, emitem dívida pública ou literalmente imprimem dinheiro, como observámos agora nos tempos da pandemia. Antes de avançarmos, tenho uma novidade para aquela malta que me acompanha há mais tempo, que gosta mesmo daquilo que faço e que quer acesso a ainda mais. Criei um Patreon e, se tiverem interesse, é o primeiro ou segundo link na descrição. Isto surgiu porque fui no outro dia falar a um colégio em Lisboa sobre literacia financeira, gravei toda a conversa e acabei por concluir que não era propriamente o conteúdo que se enquadrasse no estilo de vídeos que eu publico aqui no canal. Para além disso, desde o início que o meu objetivo é criar uma comunidade à volta deste tema, abrir o diálogo entre pessoal que gosta do mesmo que eu, e sinto que esta é uma forma para atingir esse propósito. E obviamente estão a contribuir financeiramente para o desenvolvimento do canal. Não vão estar a pagar dinheiro para rigorosamente nada, têm uma data de benefícios, desde o acesso a este conteúdo exclusivo de que falei, ao resumo de todos os livros que li, a tudo o que eu penso sobre tudo, a uma comunidade de like-minded people, a lives quinzenais comigo e uma data de outros benefícios. Uma das primeiras 50 pessoas que se inscrever tem um almoço ou jantar pago no meu restaurante preferido, que é o Talho do Chef Kiko. Se fizer sentido para vocês, porreiro. Se não fizer, também está tudo ok. A inflação é tipicamente calculada através do índice de preços do consumidor,
para comparar os preços atuais dos bens e serviços com os preços dos mesmos em períodos anteriores. Na Europa, desde 1999, que se utiliza o indicador IHPC, o Índice de Preços Harmonizado do Consumidor, que tem em conta um cabaz geral de compras para todos os países da zona euro. Para o cálculo são utilizados bens duradouros, como computadores ou máquinas de lavar roupa, bens não duradouros, artigos do dia-a-dia, como produtos alimentares ou tabaco, energia, como eletricidade ou gasolina, e serviços como o cabeleireiro ou seguros. Dado que as famílias não consomem todas o mesmo, ou pelo menos não de forma igual, o cálculo é feito utilizando uma média do consumo do conjunto das famílias. Por exemplo, em 2022 os serviços são a maior componente, representando cerca de 42% das despesas, depois os bens duradouros com cerca de 27%, e por fim os bens não duradouros e a energia, que representam 21% e 11% respectivamente. O IHPC de Portugal é feito pelo INE, que nos permite comparar a evolução histórica dos preços em território português com aquela que tem sido a dos restantes países europeus. Na zona euro, compete ao Banco Central Europeu manter os preços estáveis, mas estabilidade de preços não significa que os preços não aumentem. Pelo contrário, o BCE considera que a estabilidade de preços é mais eficazmente assegurada ao olhar para um objetivo anual de inflação de 2% a médio prazo. E como é que isto é atingido? Através da política monetária, que no fundo nos permite fazer duas coisas. Quando a inflação está demasiado elevada, o BCE aumenta as taxas de juros. Por causa disto, a contratação de crédito junto das entidades bancárias torna-se uma operação mais cara, que por sua vez reduz o número de pedidos de empréstimos, diminuindo o consumo e estimulando assim o aumento das poupanças. Quando a inflação está demasiado baixa, o BCE reduz as taxas de juros para aumentar o número de pedidos de crédito, aumentar o consumo e fomentar o investimento. Segundo a sua presidente Christine Lagarde, a inflação atual deverá ser transitória e deve-se principalmente a dois motivos. Metade da sua aceleração pode ser atribuída à energia, petróleo, gás e eletricidade, ou seja, ao aumento dos custos de produção. A outra metade, aos constrangimentos na oferta, a dita crise das cadeias de abastecimento global, como a escassez de microchips e a dificuldade no transporte de mercadorias. Diz então não entender que a economia da zona euro esteja sobreaquecida como a americana e, por isso, não defende o aumento da taxa de juros, pelo menos não por agora, apresentando uma certa cautela na contração da política monetária. Por outro lado, entende que as subidas da taxa básica de juros não influenciariam as principais variáveis responsáveis pelo atual fenómeno inflacionário. A inflação afeta-nos a todos porque, em última análise, vamos precisar de mais dinheiro do que antes para comprar os mesmos produtos e serviços. Existe também uma maior dificuldade na prática da atividade económica, sendo que há uma redução da previsibilidade necessária às transações e à celebração de contratos. Isto implica acréscimos de custos, nomeadamente com atualizações mais frequentes dos preços. Ora, para nós consumidores, tudo isto estaria relativamente bem se os nossos ordenados aumentassem na mesma proporção que os preços, que é algo que simplesmente não acontece, especialmente em Portugal. Por exemplo, a função pública teve um aumento salarial de 0,9%, e há empresas no privado que nem sequer fazem atualizações. Ou seja, isto posto lado a lado com uma inflação média acima dos 5%, representa uma perda continuada no poder de compra dos portugueses. Hoje, a questão mais importante para a economia global é se efetivamente esta inflação é transitória, como diz a Sra. Lagarde, ou se pode entrar numa espiral fora de controle. No pior cenário, a longo prazo, a melhor proteção contra a inflação é a nossa capacidade de gerar rendimentos. Ser a melhor pessoa a programar, ser a melhor pessoa a praticar a lei, ser a melhor pessoa a operar pacientes, não importa qual seja a moeda ou qual seja o valor da moeda, vamos sempre conseguir renegociar os nossos salários e, por consequência, obter melhores rendimentos. A segunda melhor opção, se quisermos seguir os ensinamentos do melhor investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, é investir em empresas que tenham a capacidade de definir preços. Empresas como a Coca-Cola ou a Apple facilmente passam o custo das matérias-primas ao consumidor. Eu bebo a mesma quantidade de Coca-Cola que alguém há 30 anos atrás, apesar do preço quase ter duplicado. O primeiro iPhone custava $499 em 2007 e agora há iPhones a serem vendidos por $1.300 e não é por isso que deixa de ser o smartphone mais vendido do mercado. Se quiserem fazer este tipo de aplicações financeiras, podem recorrer à XTB através do primeiro link na descrição deste
deste vídeo. É uma corretora que disponibiliza vários tipos de aplicações financeiras, como o investimento em ações individuais, que podem e devem explorar de forma consciente e informada na plataforma deles e que eu vou cobrir de forma mais aprofundada em outros vídeos muito em breve. Não vou ganhar nem mais nem menos dinheiro por fazerem um depósito através do meu link, podem bem ir ao Google se vos apetecer, mas é uma forma de indicar à XTB que vale a pena investir neste canal e, portanto, estão indiretamente a ajudar-me. Caso considerem que não percebem o suficiente ou não têm tempo para perceber, para analisar empresas a um nível individual, podem sempre investir em ETFs, que serão o tema de um próximo vídeo, ou em PPRs, sobre os quais já falei mais em detalhe num vídeo passado. Entretanto, à partida na segunda-feira devo falar mais em detalhe sobre a situação atual económica no mundo, mas quis primeiro fazer esta introdução. Espero que tenham gostado, um clique no gosto se tiver sido esse o caso, é imensamente apreciado. Subscrevam para mais temas relacionados com imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Um abraço, vejam a tal questão do Patreon e até para a semana.